Fala aí, comparsas, tudo bem? Aqui é o Solari, você está vendo aí mais um Leituras do Solari. E hoje a gente fala sobre o Getting Things Done, de David Allen, com tradução aqui no Brasil como A Arte de Fazer Acontecer. Buenas, esse ano eu resolvi ler um pouco mais sobre produtividade, sobre... Enfim, eu já tenho uma resenha aqui no canal do How to Take Smart Notes, que fala do método Zettelkasten, né, que é uma forma de se organizar as suas ideias, né? E já o Getting Things Done, GTD, né, como o pessoal chama na internet aí, que o método acabou ficando famoso ao longo dos anos, é sobre resolver os rolos, né? Tem essa tradução de arte de fazer acontecer, mas acho que uma tradução mais literal seria resolvendo as coisas, ou resolvendo os rolos, assim, né? Eu comecei a ler mais sobre produtividade, mais como uma forma de manter minha sanidade. Assim, não necessariamente eu fazer mais, mas fazer a mesma coisa que eu fazia e continuar, né, não maluco, assim. E, e tem ajudado bastante, assim, esse método, alguns princípios, enfim, tem muita coisa aqui, eu vou falar de alguns conceitos principais que me chamaram a atenção e acabaram me ajudando mais, assim, principalmente nessa parte de gerenciamento de projetos aqui. E isso, assim, nessa coisa de resolver as coisas, pode ser qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, assim, pode ser uma coisa tão simples quanto você ir no supermercado comprar uma coisa que está faltando, e assim, como que você processa isso no meio de um monte de outras tarefas que você tem que levar em conta, até um projeto, sei lá, de marketing complexo, que envolve meses e orçamentos e etc, né? É, a primeira regra, assim, né, ou ideia que esse método GTD traz é realmente ter um listão onde você anota todos os rolos que você tem que resolver ali, sabe? A ideia é você tirar da tua mente essas coisas, puta, não posso esquecer disso. Você nunca vai esquecer de nada, porque tá sempre escrito ali. E daí, assim, aquele listão vai ficar meio confuso ali, né? Acho que se você pegar realmente para colocar todas as tarefas que você tem para resolver, assim, tanto no curto, médio e longo prazo, você vai ter ali entre umas 50, 100 tarefas, vai ter rolo para resolver ali, não se engane, né? Só que o que acontece? Se você coloca tudo no papel, você tem um método que você confia, assim, e quase que assim, você internalizou que você confia, não é nem que você fala que é para confiar, a tua mente fica livre para descansar, para pensar nas outras coisas, assim. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele é bom para pensar, assim, ele é muito bom nisso. Ele não é bom para guardar de forma objetiva uma grande quantidade de informações. Para isso, a gente tem, enfim, notebooks, computadores, celular. Hoje em dia é muito fácil você se anotar, assim, pode ser, sei lá, memorando, você fala ali em áudio, depois você escuta isso no fim do dia, no fim da semana, ou o caderninho mesmo, ou eu uso muito o Todoist, né, aquele aplicativo que eu já falei aqui algumas vezes no canal. É, tem até uns vídeos você procurar aí na internet, fala do segundo cérebro, muitos usam o Notion. Eu não gosto tanto do nome do segundo cérebro, porque eu acho que a ideia é que ele faz justamente algo que o seu cérebro não é bom, que é essa coisa de guardar informações de forma objetiva e clara e ordenada, né? Então é quase como um HD externo do seu cérebro, assim, um aditivo do seu cérebro, né? Mas, assim, pra mim, pelo menos ajuda muito, saber que tá tudo em um listão ali, e isso cria até uma fronteira cognitiva, assim, entre o trabalho e... trabalho, eu digo aqui, tanto o que paga o teu salário, quanto trabalho esse monte de rolo, burocracia, coisa que tem que fazer, presente para comprar para tia, que vai ter viagem, vamos ver, tem que escolher a passagem, lugar... Todos esses rolos que tem que resolver, para mim, é o bolão do trabalho, assim, né? O que acontece também é que se você coloca esse listão, você vai ter uma lista muito desorganizada. Aí entra uma parte de priorização. A ideia é você, assim, diariamente, às vezes várias vezes ao dia, você, como forma cíclica, rever essa lista aí, priorizar ali, e você limpar esse teu inbox, assim, sempre classificar uma coisa. Então você ou faz alguma coisa com ela, ou você determina, assim, quando vai fazer, coloca resolver dia tal, e daí você tem uma pasta ali, seja uma pasta virtual, uma pasta real, quando você vai resolver isso e, e deixa esse inbox livre para as próximas anotações que vão vir ali, né? Mas daí você começa um dia, você tem, sabe, o seu dia meio claro, assim. Lógico que às vezes acontecem imprevistos ali, reunião de última hora, alguém passa mal, você tem que ajudar, não sei.
mas a ideia é mexer no que você pode prever mesmo, né? Esse tem muito rolo ali que fica gigantesco ali, você fica procrastinando por muito tempo e você tem um certo controle assim, você não tem que resolver naquele momento, você não pode talvez, mas você bota para resolver depois. Isso para mim alivia muito essa coisa do estresse, assim, porque eu durmo tranquilo porque eu sei que eu tenho o dia seguinte organizado, né? Inclusive uma das últimas tarefas que eu tenho de cada dia é ver o dia seguinte, assim, o que tem lá, tudo certinho, né? Isso envolve até, assim, subdividir em projetos, assim, o livro vai muito a fundo em algumas coisas, né? Você pode, uma tarefa que tem várias subtarefas, o David Allen trata como um projeto ali, né? E daí você tem que saber cada coisa ali, o que é para resolver. Mas outro insight aqui que eu achei que o livro teve, que para mim foi muito interessante, é que essas tarefas a fazer, você tem que determinar a ação clara que você tem que fazer para cada uma, né? Porque, assim, o trabalho intelectual aqui, e trabalho intelectual não digo só escrever um livro literário, assim. Qualquer coisa você tem que fazer um planejamento mental que não seja simples algo auto-evidente, como limpar o quarto. O quarto está bagunçado, você tira as coisas, ou varre, é claro. Mas, assim, quando você tem que fazer um projeto ou, sei lá, algo burocrático que tem vários passos, a ideia é você colocar a ação exatamente que você tem que fazer em cada uma. Assim. Por exemplo, vai renovar a carta de motorista, você tem que pesquisar a autoescola, ver preços, levantar os documentos que você precisa, agendar aulas, ir no Detran, etc. Porque senão fica aquela coisa assim, putz, você tem que resolver, desemaranhar esse rolo aí, né? Não sei por onde começar. Então, a ideia é realmente você parar para pensar nisso, o que é algo que a gente não é muito treinado para fazer, né? A gente tem essa ideia de que acho que a gente é ensinado na nossa educação convencional a resolver as coisas, fazer trabalho, mas não pensar assim, antes de resolver aquele primeiro passo, que é quase fazer uma pesquisa ali do melhor passo para aquilo, para resolver. Lógico que você não tem que fazer com tudo, né? Uma outra regra que eu acho interessante, assim, que o David Allen usa é assim, tudo que você pode resolver em 2 minutos, resolve na hora. A menos que você esteja em algo urgente mesmo, assim, mas você tem aquele monte de e-mail. Você tem alguns que você pode resolver em 2 minutos, vai resolvendo, isso aqui você marca, isso aqui é mais demorado. Isso aqui eu vou resolver amanhã, etc. Mas assim, você já mata essas tarefas menores ali, né? E não fica aquela sensação de perdido por onde eu começo, por onde vai, né? Eu acho que esse método GTD ele é muito interessante. Ele difere, eu já falei aqui do How to Take Smart Notes, no sentido que o Zettelkasten, que é esse método do How to Take Smart Notes, é mais voltado a um trabalho acadêmico, assim, né? A você pensar altos conceitos, assim, juntar tudo para criar um livro ou uma tese. O GTD tem uma pegada mais corporativa, de organização pessoal, ele é bem prático, assim, né? Eu não gostei tanto, assim, né, do sistema, digamos, top-down de arquivamento de coisas que o GTD tem, né? O Zettelkasten tem uma coisa, assim, que você vai criando relações entre as coisas e quanto mais aquilo vai aparecendo, mais você vai vendo a importância daquilo. O GTD já parte do princípio que você é meio convencional de você colocar em pastas, assim, mas vem um problema que, por exemplo, algum rolo que você tem que resolver envolve burocracia, mas também envolve, sei lá, problemas legais, em que pasta você tem, pode ter umas separações não tão claras assim que eu não gostei, né? Acho que precisa de um certo planejamento anterior que o Zettelkasten não tem, né? Outra deficiência que eu acho que tem o método para mim, ou pelo menos algo que não é mencionado no livro que eu gostaria de que aparecesse mais no GTD, é que ele foca muito no sistema de checklist mesmo, da tarefa estar feita ou não feita. De um sistema de listão mesmo de tarefas. E da minha breve experiência com gerenciamento de projetos resolvendo as coisas, eu acho que é importante você levar o estágio que uma tarefa tá, sabe? Tipo, backlog, a fazer, fazendo, onde eu trabalho, por exemplo, a gente coloca outras categorias, tipo, em aprovação, que é uma coisa que você tem que, não depende de você, mas você tem que continuar de olho naquilo, ou caiu num limbo, que às vezes você manda uma coisa para o cliente aprovar, o cliente não aprova, não desaprova,
não se fala mais sobre aquilo, você cobra ele algumas vezes, estamos vendo, então a gente, e o GTD tem meio essa coisa assim, tá resolvido, não tá resolvido, tá resolvido, não tá resolvido. Eu acho que a vida não é tão assim, né? E também não fala muito em, o livro fala, né, em delegar tarefas, coisas que você tem que justamente passar para alguém e manter no radar, mas ele não fala muito assim, ele não é um sistema muito amigável, o GTD, eu acho, ao compartilhamento, assim, da maneira que é feita aqui. Acho que dá para ser usado, assim, mas nem tanto. Enfim, outra coisa que acho que o livro tem é que dá pra ver que o David Allen é um coach de executivos e é aquela galera que, assim, não digo que executivos não sejam ocupados, mas eu diria que eles têm mais controle do tempo no sentido de que vou tirar 4 horas do meu dia para resolver isso aqui. E assim, aqui tem cliente e outro chefe em si, mas às vezes não tem esse tempo assim, né? Você tem que meio que trocar a roda com o carro andando ali, né? Então, tem esse perfil também que é difícil resolver e organizar os seus rolos quando vem mais rolo vindo aí incessantemente, né? Mas no final eu acho que a arte de fazer acontecer aí, como é traduzido, traz alguns insights muito interessantes de como trazer ordem ao caos. Eu vou até colocar na postagem do meu blog, lá o guilhermesolari.blog, toda a resenha que tem aqui tem escrita lá também. Tem um gráfico aqui interessante que mostra um pouco mais de como é feita essa divisão aí, mas vocês podem dar uma olhada por lá então. Então é isso, eu sou o Solari, vou ficando por aqui, aquele abraço aí para vocês.